Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esta aula, mas essa é a nossa terceira aula do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? Olha só o nosso tema: ser livre ou ter liberdade. Né? São duas coisas diferentes. Vamos prestar bastante atenção nesse conteúdo, né? Prestar bastante atenção nessa aula, para você poder fazer depois as atividades que estão aqui sem nenhuma dificuldade, tudo bem? Olha só. Então, né, diante desse tema, né, ser livre ou ter liberdade, esse tema se insere no conteúdo três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética, que é o conteúdo desse terceiro bimestre, tá? A gente vai começar a primeira aula desse conteúdo hoje. A habilidade que nós vamos trabalhar é distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. E para isso, nós veremos aqui o pensamento de três filósofos, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver que filósofos são esses, ok? Vamos então continuar? Problematização, né? Ou seja, diante de qual questão nós vamos começar esse conteúdo, pensa então o seguinte: em suas relações, em suas condições e em sua personalidade, responda: você é livre? O que faz você pensar assim? Então, quais são os conceitos que envolvem a sua reflexão sobre a liberdade? Como você pensa a liberdade, né? Você se sente livre na sua realidade? Se sim, por que sim? O que te faz pensar que sim? Se não, o que te faz pensar que não? Ok, vamos então andar adiante aí, habilidade, né? Seguinte, a liberdade e seus sentidos, né? Então, aqui diante de um dicionário de filosofia, olha só: autodeterminação ou autocausalidade, né? Tem a ver com a área sobre o pensamento da liberdade chamado libertarismo. Rígida relação entre causa e efeito, né? Que é o determinismo, ou seja, quando existe a ideia, né, de que as coisas estão tão conectadas que tudo é resultado de uma relação de causa e efeito, né? Tudo tem uma causa, tudo tem uma causa, é uma visão determinista sobre a realidade, né? Que exclui a liberdade do cenário. Quando você consegue visualizar, né, de que a pessoa ela tem como causa a si mesma, ela se autodetermina, ou ela tem a causa em si mesma, aí a gente tem uma ideia sobre a ideia do libertarismo, né, que é o oposto do determinismo. Rígida relação entre a causa e efeito, então, é o determinismo. Possibilidade condicionada, ou seja, condição dialética da liberdade, havendo uma escolha mediante as circunstâncias. Ou seja, a relação entre uma visão determinista e uma visão libertarista, de certa forma, abre o caminho aí para a gente pensar a liberdade de uma forma dialética, né? Nós possuímos limites à liberdade, mas também nós possuímos uma área, enfim, onde nós podemos nos autodeterminar e ser causas de nós mesmos, ok? Vamos refletir então e comentar um pouquinho sobre algumas questões. Imagine que na sua vida não tivesse limites, condicionantes de qualquer espécie. Isso seria ser livre? Então, o que seria liberdade para você? Não ter nada que te determina? Você poder fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, né? Ou seja, não ter limite algum para a sua liberdade, né? Será que é uma ideia verdadeira sobre liberdade? Olha o que diz Aristóteles no seu livro Ética a Nicômaco. Liberdade é agir voluntariamente. O que significa isso? É agir de acordo com a sua vontade, né? Voluntário significa vontade. A ignorância torna as ações involuntárias, ou seja, a minha vontade ela depende do meu conhecimento. Se eu sou uma pessoa ignorante, a minha vontade ela fica descontrolada, né? Eu vou querer coisas que na verdade eu não quero. O que torna a minha vontade algo de certa forma confiável é o quanto eu tenho conhecimento das coisas. A ação voluntária surge de um processo de escolha deliberada
dentro do que é possível. Ou seja, a ação da vontade, ela surge a partir do momento em que eu tenho conhecimento, e aí eu posso escolher aquilo que é melhor. Tá? Esse, então, é o pensamento de Aristóteles, tá? Um dos grandes pensadores da cultura ocidental. Agostinho de Hipona, aqui olha só, ele vai dizer: o homem é imagem e semelhança da divindade. Bom, aqui então Agostinho é um filósofo medieval, ele vai trazer aí algumas ideias relacionadas com o cristianismo, relativo aí à narrativa da origem, né? O homem é imagem e semelhança de Deus, mas isso traz aí um elemento importante para a gente poder pensar a liberdade. Ora, Deus fez o ser humano diferente de todas as outras criaturas. Nenhuma criatura tem liberdade, e o ser humano é semelhante a Deus. Ele é imagem e semelhança de Deus no aspecto de possuir liberdade. Né? Assim como Deus, o ser humano é livre, diferentemente de todas as outras criaturas. Esse é o dado importante para a gente poder refletir. A alma humana corresponde à Trindade, sendo dotada das faculdades da memória, inteligência e da vontade, que é livre e criadora. Ou seja, Agostinho de Hipona, ele coloca aí no cenário a questão do livre-arbítrio, né, o fato do ser humano ele poder escolher entre o bem e o mal, poder escolher entre o bom caminho e o mau caminho. Já Sartre, um filósofo contemporâneo, inclusive ateu, ele vai trazer aí a reflexão sobre a liberdade de uma forma muito profunda, muito válida, né, inclusive muito vigente nas reflexões sobre a liberdade, né, contemporaneamente aí. Ele diz: o ser humano está condenado a ser livre. A liberdade que exercemos cotidianamente, ou seja, cada dia, é o que nos conforma e nos revela. Cada um de nós, como seres humanos, somos frutos da liberdade que exercemos cotidianamente quando escolhemos as ações que praticamos. Dessa forma, a liberdade não é uma conquista, mas é a própria condição da existência humana. Ou seja, a liberdade ela nos condiciona enquanto somos humanos. Ou seja, ser humano significa estar condenado a ser livre. Não podemos abrir mão da liberdade. Tudo bem? Responda as atividades aqui no final desse formulário e até a próxima aula, a próxima semana.